ratifico o que o senhor falar. Perfeito. Ao seu comando, comandante. Bruno, então, só vamos fazer uma abertura, né, inicial. João, agradecer a tua presença, muito importante esse apoio que tu tem nos dado na questão da sustentabilidade. A Cláudia também, o entendimento de que é um tema que não tem volta. A gente precisa falar sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade social. Então, a gente quer compartilhar um pouquinho de vocês no que a gente acredita. Esse é um tema, além de tudo, precisamos acreditar, porque a gente ouve, às vezes, só notícias ruins, mas sabe que está fazendo também a diferença. Então, nós, administradores, temos um papel muito importante nesse assunto da sustentabilidade. Então, dar boas-vindas a todos, em nome da Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. E agradecer de novo, João, se tu quiser, por favor, nos dar uma palavra, falar um pouquinho. Obrigado, Carlos. Obrigado, Bruna. Obrigado por estarem aqui conosco hoje, compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês. É uma Câmara que vem desde a sua retomada, né, numa ascendência muito forte, né? Vem com eventos fantásticos aí, capitaneado pelo Carlos. Parabéns, Carlos. Tens feito dessa Câmara uma Câmara muito importante, tanto quanto as outras, né? Mas que, de fato, nos contribui para orientar os nossos trabalhos, né? Afinal de contas, estamos aí falando de sustentabilidade e responsabilidade social. Assuntos de suma importância, que não só os administradores, né, mas não só os profissionais da administração, mas as organizações, seja qual for o nível, seja qual for a seara, inclusive familiar, né, precisam estar muito atentas. E, não obstante a isso, o Conselho Regional da Administração do Rio Grande do Sul já iniciou seu processo, né, para sermos signatários aí as 17 ODS, né, junto à ONU, e entendo que estamos no caminho, inclusive agora na nossa renovação do planejamento estratégico, né, o realinhamento do nosso planejamento estratégico. Convidamos aí o Carlos Carrano para que estivesse conosco, para que, em verdade, pudéssemos fazer essa atualização já alinhado, né, com o que preconiza aí os ODS. É importantíssimo o assunto, importantíssimo essa aproximação, né, para que, de fato, possamos também ser exemplos. A gente vê muito em se falar nas crises, né, crises econômicas, crises de identidade, né, e, por vezes, a gente vê organizações aí que, na verdade, na sua raiz, é uma crise mais ética do que qualquer outra crise, abalando suas estruturas, abalando sua marca, né? Não tem fim os exemplos aí de organizações que vêm traçando o seu rumo, né, por trilhos não assertivos, né? Muitas vezes pensando apenas no ter, né, pensando muito na questão orçamentária, questão financeira, e o ser tem ficado muito para trás, né? Enquanto as empresas, as grandes organizações, médias e pequenas, não entenderem que a responsabilidade social a elas impostas enquanto tem funcionários, enquanto tem famílias dependentes dela, é que isso vai fortalecer a imagem e não o ter, né? Nós vamos penar. E por isso a grande importância de atuarmos aí com governança corporativa, das empresas entenderem a sua responsabilidade, inclusive no reeducar. A gente fala, nós passamos grande parte do tempo nas empresas. Fato. E o que nós estamos fazendo para mudar a humanidade? O que a gente está fazendo com um propósito de vida? Nós temos aqui vários professores, eu estava elogiando a Gislaine aí pelo EPROCAD que nós tivemos, né? Eu sempre me coloquei em sala de aula como professor, pensando muito no meu propósito de vida. Meu propósito, o Carlos já deve ter escutado isso algumas vezes, né, é mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. E eu vou mudar o mundo.
Só isso, né, João? Simples assim. É simples assim, e vai ser de passinho em passinho. Um pouquinho, eu vou criar melhor a minha filha, eu vou na minha empresa trabalhar assuntos relevantes, né? Trabalhar a universalização de competências, de habilidades, respeito, de responsabilidades. E assim, pouco a pouco, vou mudar um pouquinho na minha casa, um pouquinho na minha sala de aula, e isso vai se espraiando, vai se ramificando. E aí um pouquinho lá no meu bairro, na cidade, no estado, e assim eu estou indo. Eu vou mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. E aí eu tenho certeza que o evento de hoje vem muito alinhado com isso. Vem muito com esse propósito também, de trazer, né, aqui uma consciência profissional, uma consciência na atuação diária, né, nas empresas, nas organizações, com soluções sustentáveis. E eu vou fazer aqui, por dever de justiça, primeiramente parabenizar aqui o Carlos e a Bruna por terem se colocado aqui para contribuir conosco, né, e nos fornecer um pouquinho das suas experiências. O dever de justiça é, além de parabenizar, né, a Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, parabenizar as outras demais, as outras 9, que vêm fazendo um trabalho fantástico, né, que é disseminar aí experiências, conhecimentos, e com certeza a gente está potencializando competências com isso. Parabéns às câmaras, eu fico muito feliz, enquanto vice-presidente institucional, de estar aí contribuindo, pelo menos não atrapalhando, para que esses eventos aconteçam, né, e para que o nosso público-alvo, né, não só os profissionais de administração, mas a sociedade compreenda o nosso papel enquanto administradores. Tá bem? Muito obrigado. Obrigado, João. Por todo o esforço de vocês. Parabéns pela iniciativa. E eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo teu apoio. Muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Bruna, passo a palavra para ti. Já iniciamos a apresentação. Fique à vontade. Então, tá certo. Primeiramente, então, boa noite para vocês. Vou compartilhar aqui a apresentação. Se vocês tiverem algum problema, não estiverem enxergando, fiquem bem à vontade para me sinalizar. Então, primeiro, eu gostaria de me apresentar, para quem não me conhece ainda. Então, meu nome é Bruna Matos, sou administradora, sou formada pela FAPA, tenho uma especialização em controladoria e hoje atuo na área de planejamento estratégico em uma organização que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é uma organização na área ambiental, então que já tem esse viés de sustentabilidade. Então, queria contar um segredinho aqui para vocês, né? O pessoal falou bastante aí de professores, especialistas, então eu não sou especialista, estou aqui hoje pelo engajamento que eu tenho, assim como o João falou, de levar um pouquinho de conhecimento e daqui a pouco trazer novos insights para vocês. Então, eu gosto bastante dessa questão de educação, de desenvolvimento, de voluntariado, principalmente na área social. Então, estou aqui hoje para fazer um pouquinho de diferença na vida de vocês também. Espero atender as expectativas. Estou bem feliz com o convite, agradeço aí o Márcio, o Carlos, né, e ao CRA pela oportunidade. E vamos construir isso juntos. Carrana, não sei se quer te apresentar também para o pessoal que não te conhece, para a gente poder iniciar. Perfeito. Também agradeço, Bruna, né, estar contigo essa noite, falar um pouquinho de um tema muito importante que está nas nossas empresas, na nossa vida. Então, eu sou o Carlos Carrano, estou como coordenador da Câmara de Responsabilidade Social do CRA, Rio Grande do Sul. Sou atualmente também coordenador do movimento ODS aqui no Rio Grande do Sul. Nasceu em julho desse ano. Está sendo um grande desafio, né, uma expectativa muito grande de empresas, de pessoas físicas, tudo de forma voluntária. Então, é um grande desafio e é pela causa também. Assim como o João falou, eu acredito também que a gente pode mudar o mundo com pequenas ações. E o movimento surgiu de várias pessoas querendo mudar e querendo, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, falar dos ODS. Então, é um prazer estar com vocês. Trabalho no Instituto Unimed, aqui no Rio Grande do Sul, como especialista em responsabilidade social, e atuo no estado todo com vários projetos do Instituto Unimed.
né? E vamos falar sobre esta questão de soluções sustentáveis nas organizações que a gente vive no dia a dia, e o que nós vamos trazer é a parte de conceito, mas a gente vivencia isso. Então, tanto a Bruna quanto eu, poder compartilhar um pouquinho com vocês. Se tiverem perguntas, fiquem à vontade também. É uma troca de ideias que a gente vai ter. Muito obrigado. Passo para ti, Bruna. Bom, então, para a gente começar aqui, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho do que nos levou a trazer esse assunto, né? Como o João colocou, o Conselho trouxe aqui essa temática, porque ela é muito atual. Então, eu trouxe aqui algumas tendências de mercado para vocês, para a gente ver o quanto esse tema é importante, ele é atual. Então, aqui uma estatística do próprio PMI, que é uma instituição mundial aí, referência em gestão de projetos, diz que 87% dos profissionais de projeto hoje dizem que impacto social é uma preocupação para a sua organização. Então, vejam que é um número bem relevante. Outro dado aqui é do Instituto de Finanças Internacionais, que mostra que a emissão global de dívida sustentável está a caminho de ultrapassar $1 trilhão somente nesse ano. Então, um dado da Exame bem interessante, mostrando que os investidores também estão apostando em empresas que têm a sustentabilidade na sua estratégia. E um outro dado também que analisa o crescimento do mercado e das competências em gestão de projetos, que mostra ali que até 2027 as companhias precisarão de aproximadamente 88 milhões de profissionais capacitados para gestão de projetos. Então, vejam que gestão de projetos é o que a gente vai ver aqui hoje, sustentabilidade, impacto social, e o quanto o mercado está olhando para isso. Então, o quanto é importante a gente tratar desses temas. E aí, a gente não vai aqui inventar a roda, né, Carlos? A gente está trazendo para vocês aqui uma metodologia que é do Pacto Global Brasil, toda baseada no guia SDG Compass. E o que é esse guia? Esse guia ele foi criado para orientar as empresas no cumprimento das metas estabelecidas pela ONU, nos 17 ODS, através da estratégia dos seus negócios. Então, esse guia, ele traz basicamente 5 passos que compreendem o entendimento dos ODS, depois a definição de prioridades, e a gente vai olhar ali como que a gente faz essa definição através do mapeamento da cadeia de valor, definição de metas, integração e comunicação. São 5 passos estabelecidos nesse guia. Então, agora vocês devem estar se perguntando, né? Bom, os ODS, eles têm muito ali, falam muito de políticas públicas, tem muito a figura do governo, das organizações sociais. Então, por que criar um guia para as empresas, né? Por que as empresas foram escolhidas? Porque o Pacto Global entende o papel fundamental que as organizações têm na construção no atingimento dessas metas. Então, o primeiro motivo é porque já está no DNA das empresas a inovação, né? As empresas já estão acostumadas a sempre inovar para entregar o maior valor para os seus clientes. Então, esse know-how de inovação contribui profundamente para a criação de soluções sustentáveis. Outro ponto também é o acesso ao investimento. Então, as empresas já possuem esse caminho, digamos assim, de acesso ao investimento, e isso contribui também para a criação de novas soluções. É uma parceria poder contar com as empresas para essa construção. E aí, claro, como eu falei, com essa parceria a gente ganha escala. Então, além de ter o governo, além de ter organizações sociais pensando em soluções sustentáveis, em gerar impacto social positivo, eu tenho ali as empresas potencializando e escalando essas soluções. Então, por esse motivo, foi criado esse guia especificamente para as empresas, para que elas conseguissem contribuir também para o atingimento desses objetivos. E aí, eu trouxe aqui um plus, digamos assim, que o Carrano vai falar mais lá na frente, que é o diferencial competitivo. Então, além de tudo isso, a empresa consegue trazer valor para a sua marca com essa estratégia mais sustentável, e isso a gente vai ver lá que está muito voltado ao conceito do ESG. Então, por esse motivo que foi criado um guia especificamente para as empresas no atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a nossa proposta aqui hoje são 3 passos
O primeiro deles, a gente vai entender um pouquinho mais dos ODS e vai apresentar para vocês esses objetivos. No segundo, a gente vai mostrar como que esse guia nos orienta para a definição de prioridades através do mapeamento da nossa cadeia de valor. E, por fim, como que eu pego essas informações e transformo isso em uma solução através da gestão de projetos. Então, essa é a nossa proposta do encontro de hoje. Agora eu vou passar a palavra para o Carrano, que vai explicar para nós um pouquinho mais sobre os ODS. Perfeito, Bruna. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sempre não esquece daquilo que nós falamos muito, né, nos últimos 2 anos, principalmente a questão de propósito. E é um propósito que ele precisa ser na prática, né? O João falou um pouquinho antes, não estamos mais admitindo também falar apenas, as empresas precisam agir. Então, o que a gente vai trazer para vocês digamos, um conceito, mas que todos os consumidores e nós mesmos estamos de olho. A gente não quer aquilo que se chama de greenwashing, né? Ou seja, dizer que faz, então a gente está cuidando muito quando traz esse conceito, e a ONU também fala muito sobre isso, né? Fazer com consistência. E o Pacto Global veio formalizar isso a partir de 2015, com seus países membros, para formatar uma proposta de uma agenda que todos falassem a mesma língua, né? Tanto que ficou o maior acordo, a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo todo, aonde, através da Agenda 2030, foi possível definir metas, indicadores, objetivos. Hoje nós não vamos conseguir, nesta conversa, passar pelos 17 ODS, né? Se não me engano, são 169 metas, né, Bruna? 241 indicadores, então é muito conteúdo. Mas a gente vai falar do nosso papel enquanto administradores e o que a gente pode levar para dentro das organizações. Temos os alunos, né? A professora Gislaine comentou no início, que também estão aqui assistindo. Então, aquilo que vai ser visto em sala de aula, as empresas estão buscando também. Por favor, Bruna, se puder passar. Rapidamente, é uma conversa que a ONU tem, não é de agora, apenas surgiu, né? Ela já tem desde 92, através da Rio 92, falando sobre a Agenda 21, se definiram no ano de 2000, na cúpula do milênio, os 8 ODMs, que são os objetivos do milênio, numa tentativa já de definir metas, de falar uma linguagem, né? E mais adiante evoluiu também para Rio+20 em 2012. Porém, não se atingiram os objetivos, muitas causas ficaram para trás e se definiu uma nova agenda a partir deste ano, onde a ONU, em 2013 e 2014, através da pesquisa My World, pesquisou milhares de pessoas no planeta todo, perguntando quais seriam os objetivos importantes que a gente precisa pactuar para viver melhor. Então, essa pesquisa foi feita e em 2015 nasceu, então, a Agenda 2030, trazendo todos esses objetivos que a gente vai ver logo em seguida. Então, tem uma história, uma preocupação, né? E com essa preocupação vem o agravamento também da questão climática e outras, né, que a gente sempre deixa no radar, que ainda não estamos cumprindo a agenda. Então, ela é uma intenção e nós precisamos estar de olho para que ela seja cumprida. Então, só uma representação, né? A evolução, a Agenda 2030 fez a abrangência de muitos tópicos que não estavam sendo previstos, né? Então, a gente deixa como referência depois o site, a própria Agenda 2030, traz todos os ODS, né, descritos com suas metas. Então, a gente só faz um comparativo dessa transição. Como a gente falou, os 17 ODS é um compromisso até 2030. Faltam menos de 10 anos, 9 anos, para a gente atingir a maioria desses indicadores que a gente está vendo. Por favor, Bruna. Muito importante trazer da onde nasceu essa agenda. Ela tem
alguns pilares, né, que falam desde pessoas, né, o nosso cuidado, então, não é só com o meio ambiente, a gente está falando também da convivência social. Buscar prosperidade, um país que tem prosperidade e outro não, também gera desigualdade. A busca pela paz, que hoje, infelizmente, nós temos países que ainda não estão em paz. No Brasil, a gente não vive em guerra, né, mas alguns países estão ainda não conquistaram essa paz. Parceria, nós trabalhamos sim com parceria, né? O ODS 16 e 17, instituições eficazes, parcerias, meios de implementação, se prevê que não se faz nada sozinho. O próprio movimento ODS traz o Conselho Regional junto, o CRA é parceiro, né, com outras empresas, porque não adianta a gente querer fazer sozinho, né? E a questão da visão para o planeta. É muito importante a questão ambiental e esse olhar cada vez mais crítico, com a COP agora acontecendo, né, os impactos ambientais e a resistência, às vezes, de não conseguir acordos para se chegar nessa questão do carbono, na redução aí do impacto no planeta. Por favor, Bruno. Aqui é só os 10 princípios também, acho que no próximo slide, Bruno, tem aberto, aqui são 4 grandes grupos que a ONU fala sobre os direitos humanos, a gente não vai ler aqui em função do tempo, né? O trabalho, a questão de abolição do trabalho escravo, né? As diferenças, ainda existe a questão do meio ambiente, que todos já conhecem, e a anticorrupção, que é o combate ainda que desvia muitos recursos da parte social, né, onde poderíamos ter soluções na questão de projetos sociais, ainda existe essa questão da corrupção. Por favor. E essa figura traz, até a Bruna que me ajudou a colocar, eu tinha colocado as caixinhas, que é lá no primeiro slide, né, apareceu, e este mostra a interdependência, né, a conexão dos ODS. Eles não atuam sozinhos, eu não consigo olhar apenas para a saúde, sem olhar para as cidades, e assim por diante. Então, essa figura traz muito sobre isso, né? E a gente sempre pergunta, e hoje a gente provoca vocês, né? Qual é a causa que a empresa que vocês trabalham, ou mesmo vocês, quanto pessoa física, vocês estão assumindo também nesse compromisso, né? Eu me identifico muito com a questão da fome zero e a qualidade, educação de qualidade, né? São causas que eu trabalho, atuo como voluntário, então deixo a pergunta aqui para a gente poder contribuir, não esperar que a empresa faça, mas a gente poder levar sugestões também. Eu acho que chegamos no final, né, Bruna? Ali da minha parte, não sei se tem mais alguma... Exatamente. Eu me identifico muito com a parte de educação também, que é a parte que eu faço voluntariado, que eu particularmente mais gosto, e acho que também parceria hoje no meio empresarial, a gente não faz nada sem parceria, né? A gente tem muita complexidade, então sem parceria hoje a gente não consegue fazer nada. Energia limpa também aqui a gente trabalha bastante. Bom, tem várias aqui, se a gente começa a refletir, a gente vê que tem o ODS passando ali por várias áreas da empresa. Então, importante, né, Bruna, isso que tu vai falar agora, a questão de organizar tudo isso. E aí vem a gestão de projetos, onde ela dá um início, um meio e uma entrega. Exatamente. Eu acho que o que a gente traz hoje, que é essa proposta do guia, é porque muitas vezes as empresas decidem virar mais sustentáveis e às vezes isso se limita a não usar mais copinho plástico. Mas aí, como o Carrano falou, a gente sabe que a estratégia de ser sustentável vai muito além disso. E às vezes, por não ter conhecimento, a gente acaba não levando isso adiante, não aprofundando esse tema, sem saber que tem hoje sim ferramentas que podem nos levar à construção dessas soluções de forma já bem estruturada, como é o guia do SDG Compass. Então, aqui tinha a partezinha do ESG ainda, né? Que eu não sei se tu vai querer trazer, Carrano, que é... Só aquela figura mais adiante, por favor. Na verdade, o ESG, né, que é a questão ambiental, social e governança, está se falando muito hoje, né, para as empresas, nasceu do mundo financeiro e nada mais é que uma roupagem, né, Bruna, dos ODS também.
Ele abrange as 3 grandes dimensões, e eu coloquei nessa figura para mostrar que elas falam, é a mesma essência, né? Claro que existe um conceito por trás, a gente não tem condições pelo tempo de trazer aqui, mas ele traz esse olhar de integração com os ODS. Então, ESG, talvez um tema para uma próxima palestra, falar só sobre ESG, Bruna, né? Eu acho que vamos deixar esse gostinho aí para a É turma. muito, muito importante, então fica o desafio aí. Tá certo, então. Bom, então, como a gente falou, agora que a gente sabe da onde vêm os ODS, né, como que eles surgiram e quais são as propostas, o guia, depois desse primeiro passo de entendimento, o guia nos propõe que a gente precisa definir as prioridades, como o Carlos colocou, é o momento de refletir a estratégia da organização e aí avaliar os impactos atuais e potenciais, positivos e negativos que as atividades da organização possuem, que passam ali por aqueles ODS. Então, a ideia nesse momento é de fazer essa avaliação e entender quais os impactos positivos que a minha organização tem, que eu posso maximizar e desenvolver uma solução para isso, e quais são os impactos negativos, os desafios, digamos assim, né? A gente fala impacto negativo, é uma coisa um pouco pesada, mas quais são os desafios que eu, como organização, tenho, que eu posso minimizar ou até mesmo evitar. Então, nessa etapa, o guia nos traz a ferramenta do mapeamento da cadeia de valor. O que é esse mapeamento da cadeia de valor? Eu vou parar e vou refletir desde a minha aquisição da matéria-prima, quem são os meus fornecedores, como que funciona a logística de produtos, de serviços dentro da minha organização, como que funcionam as minhas operações, no que se aplica o uso do meu produto e qual é o fim do ciclo do meu produto. E no meio, quando eu vou passando por essa cadeia e vou fazendo essa avaliação de impacto, eu vou procurar responder ali quais áreas eu identifico impacto nos ODS, naqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, matéria-prima, a minha produção hoje consome algum recurso natural, né? O que eu utilizo de matéria-prima? É uma matéria-prima escassa? Tem como eu fazer alguma espécie de compensação? Então, na parte de fornecedores também é importante refletir como e de quem eu estou adquirindo os recursos, né? Será que os meus fornecedores também têm essa mesma estratégia, esse mesmo viés da sustentabilidade? Será que eu estou olhando para isso? Ou até mesmo se isso é um critério de seleção, né? Por exemplo, na empresa onde eu trabalho hoje, a gente passa por uma due diligence, digamos assim, das empresas para entender se elas estão adequadas à nossa estratégia, aos nossos valores. Então, é uma reflexão interessante também de se fazer. Outro ponto, logística, né? Qual o volume de veículos que passam ali para levar meus produtos e serviços, né? Tem emissão de carbono, então existe um impacto ali, como que essa logística acontece hoje? Na parte de operações também, de que forma acontece, tem muito a ver com o trabalho, como que eu emprego pessoas ali dentro das minhas operações, os salários estão adequados, né? Eu sou um grande empregador, eu faço a diferença na comunidade em que eu atuo, então algumas reflexões que eu posso fazer com relação às operações. No uso do produto também, meu produto ele permite que as pessoas utilizem menos recursos naturais, ele é mais sustentável, ele utiliza menos energia, né? Como que o uso do meu produto contribui naqueles ODS que a gente acabou de ver. E, por fim, ali o fim do ciclo, né? O meu produto gera algum resíduo, para onde esse resíduo vai? Eu consigo fazer algum tipo de reaproveitamento dessa embalagem, por exemplo? Então, é uma reflexão interessante que também tem tudo a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. E aí eu posso olhar tanto para o presente, quanto também pensar em qual legado que as minhas atividades estão deixando para o futuro, né? O Carrano falou ali muito da educação, então eu estou formando pessoas, eu estou desenvolvendo pessoas ali na minha comunidade, né? Estou melhorando a qualidade de vida dessas pessoas através do meu trabalho. São algumas reflexões que o guia nos propõe a fazer nesse momento que eu estou olhando para dentro e também para fora da minha organização. Então, eu trouxe um exemplo aqui, focando mais na parte de operações, que é justamente para a gente conseguir refletir
eu acho que é o item que tem mais a ver com quase todos os tipos de negócio, tipos de empresa. Então, a gente dá o exemplo aqui de uma empresa que olhou para suas operações e entendeu ali que ela tem um grande potencial de geração de empregos direto e indireto na região. Então, tudo a ver com o ODS 8, que fala sobre trabalho decente e crescimento econômico. Então, a partir desse mapeamento, ela resolve que ela quer ampliar esse impacto positivo que ela gera e vai ampliar ele na sua estratégia de crescimento. Então, ela vai assumir o compromisso ali de pensar em alguma solução que possa aumentar aí essas oportunidades e desenvolver essa comunidade. Um exemplo de impacto negativo, um desafio para essa organização, é que ela também reconhece o grande consumo de água nas suas operações. Então, tem tudo a ver com o ODS 12, que é produção e consumo sustentáveis, e com o ODS 6, que é água limpa e saneamento. Então, a empresa decide priorizar estratégias de reaproveitamento de água e economia de recursos. Então, aqui é um exemplo, mas a gente sabe que se a gente começasse a falar de vários exemplos aqui, a gente poderia passar a noite fazendo mapeamento de cadeia de valor, mas é só para trazer um pouco mais de prática para vocês conseguirem visualizar de que forma a gente consegue fazer essa relação dos impactos da cadeia de valor com os ODS. Então, aqui algumas dicas importantes nesse processo de entender os impactos e entender as relações com os objetivos da ONU é considerar sempre o contexto, né? Daqui a pouco eu estou olhando só para dentro da minha empresa e eu não consigo enxergar esses impactos. Então, eu também considerar os problemas e as necessidades do meu entorno. Por exemplo, eu posso estar numa comunidade muito pobre, uma comunidade que não tem educação escolar. Então, eu olhar para esse meu entorno também pode me apoiar no desenvolvimento de solução. Eu engajar as minhas partes interessadas, aqui muito importante, eu envolver esses atores, eu envolver clientes, envolver fornecedores, até a minha própria mão de obra para construir essa solução em conjunto. Lembra lá que a gente falou de parceria, né? Então, é muito importante nesse sentido. Considerar essas expectativas e preocupações, né? A gente está criando soluções sustentáveis, a gente está criando para pessoas, né? Para futuras gerações. Então, a gente precisa considerar essas expectativas. Eu não vou construir para a minha empresa, para o mercado. Eu vou construir para o futuro, né? Futuro do planeta. Então, a gente precisa considerar aí essas partes interessadas. E ali um tema que a gente falou que é estabelecer as parcerias, que é de fato entender como que eu posso somar forças com os meus clientes, com os meus fornecedores, para potencializar essas soluções que vão ser criadas a partir do entendimento desses impactos. E aí também eu posso definir a minha abordagem. Eu posso olhar tanto a empresa no nível mais estratégico, olhar a empresa de ponta a ponta, como eu também posso olhar um produto. Por exemplo, vou lançar um novo produto no mercado e eu vou fazer esse mapeamento para uma estratégia de produto um pouco mais sustentável. Então, eu vou afunilar aquela análise olhando só para aquele produto. Outra coisa também que pode me ajudar nesse momento é olhar a região, como o Carrano falou. Cada região, cada comunidade tem necessidades diferentes. Então, eu também posso fazer um mapeamento orientado para determinada região, porque a gente sabe que as necessidades daquela região vão ser mais específicas. Então, eu também posso ter uma abordagem por região para construir o mapeamento. Bom, e agora? Eu já sei quais são os meus impactos, eu já fiz a relação com os ODS e agora eu quero ali potencializar meu impacto positivo, quero dar uma contornada ali nos meus impactos negativos, quero de fato entregar soluções sustentáveis a partir disso. Então, a gente vai trazer aqui para vocês, agora mesclando um pouquinho com a gestão de projetos, que é já para inserir esses conceitos na realidade de vocês, porque como a gente viu ali, é uma tendência no mercado que veio para ficar, então a gestão de projetos ela vai ganhar muita força aí nos próximos anos, já tem agora, mas vai ser maior ainda, e como a gente pode usar isso para construir aquelas soluções ali que a gente identificou. Quer falar, Carlos? Na verdade, eu não queria te interromper, Bruna, mas me chamou a atenção o número que tu apresentou no primeiro slide, dos 88 milhões de profissionais, né, que vão ser necessários. É um número gigante isso, né? Exatamente. E eu acabei de receber aqui no meu celular uma notícia da Exame Carreira dizendo que de uma consultoria de RH
dizendo que uma das profissões do futuro é justamente gerente de projetos e PMO. Então, tu vê assim que tudo a ver com o nosso encontro, até achei coincidência. Mais atual combinado, hein? A gente combinou de divulgar a matéria no mesmo dia. Então, assim, é bem atual mesmo. Então, trazer um pouquinho da parte de projetos para vocês. Eu tive aí o feliz convite do Márcio, que está aqui conosco, para ser voluntária no PMI aqui no Rio Grande do Sul. Conheci um pouco mais desse universo de gestão de projetos. E se vocês não querem se envolver, eu recomendo que vocês nem procurem, porque é um caminho sem volta. Quando a gente conhece projetos, a gente não abandona mais. Então, vou falar um pouquinho, então, o que é projeto, para quem não conhece, como que a gente faz gerenciamento de projetos conforme o guia PMBOK, né, que é do PMI, e como que a gente faz a iniciação de projetos para que a gente possa aí trazer essas soluções de forma sustentável. Então, o que é um projeto, né? Aquele velho conceito. Então, um esforço temporário para criar um produto ou serviço de resultado único. Então, o projeto ele é uma ferramenta estratégica de mudança muito utilizado nas organizações. E a utilização dele é principalmente para atender necessidades, oportunidades que a empresa enxerga no mercado, ou até mesmo resolver problemas. Então, voltando lá, né? A gente estava falando de impactos positivos e negativos. Então, vou usar um projeto para aumentar ali meu impacto positivo, vou fazer um projeto para mudar o meu processo e reduzir aquele impacto negativo. Então, eu gosto muito dessa figura, porque o projeto ele vai servir justamente para a gente parar no momento onde a gente está, que é o nosso estado atual, mirar o nosso estado desejado, e aí o projeto vai ser a flecha que vai nos levar até aquele alvo que a gente quer atingir. Então, essa imagem mostra bem ali, faz uma analogia com o que é o projeto. Então, o PMI nos traz o gerenciamento de projetos, né? Esse conceito que eu queria trazer para vocês. E o que é o gerenciamento de projetos? Nada mais é do que eu aplicar conhecimentos, técnicas e ferramentas nas atividades do projeto para que eu atinja os resultados esperados. Então, ali ele traz uma série de processos, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas para que eu aumente ali as chances de sucesso do meu projeto, que eu otimize os recursos e que eu consiga satisfazer a expectativa das minhas partes interessadas, lembra que a gente falou lá no mapeamento, e que eu consiga responder aos riscos que podem afetar o meu projeto. Então, basicamente, falando de gerenciamento de projetos, é todo esse conjunto de ferramentas, processos e técnicas. Aí eu trouxe duas figuras aqui para que vocês consigam ver a relação, né, de como tem ferramentas disponíveis, como tem guias disponíveis que vocês podem utilizar e que eles são bem estruturados. Aqui é um pouquinho de como está estruturado o guia PMBOK hoje. Ele é um guia, ele não é uma metodologia, né? Ele é um corpo de conhecimento e gestão de projetos, que tem ali 10 áreas de conhecimento, 5 grupos de processos e 49 processos. Então, é muita coisa que pode ser explorada aí para criar projetos e desenvolver soluções sustentáveis. E assim como o SDG Compass também tem um processo bem estruturado, que passa pelo entendimento dos ODS, que foi o que a gente fez aqui agora, o estabelecimento, a definição de prioridades, estabelecimento de metas, integração e comunicação. Então, são processos bem semelhantes em vários pontos. Quando a gente começa a ver o guia, a gente vê que ele e o PMBOK são muito semelhantes em alguns aspectos com relação a entregar soluções, né? Que os dois se propõem o mesmo objetivo, desculpa. Hanna, não sei se era essa a relação, porque se eu atendi a expectativa de fazer a relação dos dois, sim, das duas ferramentas. Está corretíssimo, porque é uma análise do ambiente, do cenário, né? Ele bem representado na figura, inclusive, né? Mas é essa a correlação. Uhum. Então, o guia, ele traz processos, esses 5 grupos de processos que estão lá no guia, eles são divididos da seguinte forma: eles começam com iniciação, e essa figurinha aqui é muito familiar para quem é da administração, né? Parece muito nosso ciclo PDCA. Então, o processo de iniciação passa depois por um planejamento de projeto, a execução do projeto de fato, o monitoramento e controle enquanto esse projeto está acontecendo, e aí
o encerramento. Então, é com essa dinâmica aqui que os 5 grupos de processos funcionam. Então, a gente pega lá, faz aquele mapeamento, entende qual é a necessidade da organização e aí parte para a iniciação de um projeto. Vou desenvolver minha solução sustentável e colocar sustentabilidade no eixo da minha estratégia. Como, né? Como fazer isso? Então, através de um projeto. Então, a iniciação, ela vai trazer 2 processos, né, no guia, que é desenvolver um termo de abertura, que é basicamente a certidão de nascimento do projeto, como que ele nasce, e identificar as partes interessadas. E vejam de novo a semelhança, né? A identificar as partes interessadas, a gente também falou lá no guia SDG Compass, então a gente consegue aproveitar aqui. E qual é o objetivo desses 2 processos? É determinar os objetivos e a justificativa do projeto, por que ele existe, né? Como a gente chegou até aqui, os objetivos, aonde a gente quer chegar com esse projeto, qual o resultado que a gente espera, quais recursos necessários, se eu vou precisar de pessoas, se eu vou precisar de equipamentos, o que eu preciso para fazer esse projeto, quem são as minhas partes interessadas, que são as pessoas que vão participar dessa construção e também que vão ser beneficiadas com esse projeto, e os benefícios e resultados esperados. Então, o que eu espero lá no final do meu encerramento entregar para a minha comunidade, para a empresa, para o mercado, enfim, através desse projeto sustentável. E a função 5, que é a mais importante, que é autorizar o início do projeto. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesse slide é que justamente a gente enxerga muitas organizações, e eu já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ONGs, que fazem um excelente trabalho social, entregam valor, e muitas vezes não sabem estruturar esse trabalho de uma forma profissionalizada, digamos assim, né? Uma maneira estruturada. E isso impacta muito na parte de captação de recursos, né, na credibilidade também do serviço que é prestado. Então, vejam que a partir do momento que eu tenho uma estruturação, que eu estou embasado em um guia que é mundialmente reconhecido, né, eu tenho ferramentas para fazer isso de uma forma estruturada, eu dou muito mais credibilidade para o meu projeto. Então, é muito diferente de eu chegar, sentar na frente de um diretor e dizer, a gente tem que ser mais sustentável, né? A gente brincou ali, não vamos mais usar copinho plástico. E a gente trazer toda uma documentação, um mapeamento e um documento estruturado que mostra ali objetivos, metas, resultados. Então, isso dá muito mais credibilidade para o trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, eu queria frisar isso com vocês, o quanto é importante essa certidão de nascimento do projeto, para quando a gente vai apresentar isso, porque geralmente alguém vai ter que dar o amém para a gente desenvolver essa solução, alguém vai trazer esse investimento, então isso precisa ser apresentado para a pessoa que vai autorizar o início do projeto. E aí, um dos principais inputs nesse processo de iniciação é justamente os documentos de negócio, né? O guia PMBOK, ele traz que o documento de negócio vai ser o ponto de partida para a gente construir um termo de abertura de projeto. Então, olha que interessante, a gente pode fazer o uso dos ODS, dos 17 objetivos e das metas, e esse mapeamento da cadeia de valor que a gente vai fazer naquela etapa 2, para suportar o processo de iniciação. Então, eu vou começar o meu projeto e boa parte daquelas perguntas ali que eu vou ter que responder já vão estar lá mapeadas com os meus ODS e o meu mapeamento. Então, esse vai ser, digamos, o input que vocês vão ter para construir um bom termo de abertura e desenvolver uma solução sustentável e, de bônus, ali, utilizando a gestão de projetos num processo totalmente estruturado. Então, aqui, uma dica rápida, né, que eu gosto sempre de ter os comos. A gente tem, em razão do tempo, teve que dar uma corridinha aqui para conseguir falar de tudo hoje, mas tem assunto aqui para uns 3, 4 encontros, né? E espero que eles aconteçam. Então, como desenvolver um bom termo de abertura de projeto, né? São perguntas básicas que ele tem que responder, que é onde queremos chegar, com o objetivo que a gente falou. Aí a gente puxa lá os ODS, traz essa linguagem que é mundialmente reconhecida para dar esse peso, dar essa credibilidade, essa estratégia para o nosso projeto.
a justificativa, como chegamos até aqui. Então, lá no meu mapeamento, qual o impacto que eu identifiquei e que me levou a construir essa solução através de um projeto. Se eu tenho algum requisito técnico com relação a esse projeto que vai ser criado. Se eu tenho algum risco inicial, algo que já me preocupa ali no início, que daqui a pouco pode impactar meu projeto, um licenciamento, uma obrigação legal. Riscos iniciais, aqui de uma forma mais macro, né? Qual é o prazo? Então, às vezes a gente sabe, quando a gente está falando de estratégia, a gente está, por exemplo, apresentando aqui na empresa o planejamento de 2022, então a gente às vezes tem essa restrição com relação ao prazo, quando que a gente espera entregar essa solução. Estimativa de custos também, né, para saber quanto que a gente vai ter que investir nessa iniciativa. Se eu tenho alguma premissa ou alguma restrição. Premissa é tudo aquilo que eu vou assumir como verdadeiro, por exemplo, eu vou desenvolver um programa de qualificação para a comunidade do entorno da minha empresa, e a minha premissa é que as pessoas realmente vão aderir, vão se engajar e vão querer participar. Então, tudo que eu assumo como verdadeiro quando eu vou iniciar um projeto. E se eu tenho alguma restrição, por exemplo, pandemia, né? A gente teve muitas restrições em projetos com relação a uma forma de acesso. Nós estamos aqui todos online hoje. Se fosse há um tempo atrás, estaríamos todos no presencial, possivelmente. Então, isso pode ser uma restrição, que o que vocês vão desenvolver só vai ser feito via online, se vai ser presencial. Então, restrição de orçamento também. Tem empresas que têm um valor definido já para esse tipo de solução. Então, restrições é tudo aquilo que pode limitar ali o projeto e que vai ter que ser considerado no momento que eu estou planejando. Então, pessoal, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa exposição aqui. Eu acho que o que fica também de mensagem no final é que muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então, como desenvolver esse termo de abertura de projeto, vou criar uma solução sustentável, nunca trabalhei com reaproveitamento de água, nunca fiz um programa de qualificação para pessoas, né? Não sei por onde começar. Então, o guia, ele nos traz também o fator opinião especializada, que é uma ferramenta que nada mais é do que alguém que sabe mais do que nós sobre determinados assuntos. Então, voltamos lá na parceria, né? Eu posso chamar alguma empresa que tenha um case, que já fez algum projeto relacionado. Eu posso chamar até mesmo uma consultoria, se eu tenho um orçamento para isso, né? Eu consigo ali contratar esse serviço de uma consultoria especializada. Eu posso falar com associações, tem aqui a Câmara de Responsabilidade aqui no CRA, né? Então, tem o PMI também, enfim, tem uma série de fontes que eu posso buscar opinião especializada que pode me ajudar a desenvolver essa solução através de um projeto. E também até as habilidades da própria equipe, né, da organização. Pode ser que vocês tenham alguém que já tenha feito um projeto na área alguma vez, e aí pode apoiar vocês com esse conhecimento. Então, a ideia hoje é mostrar para vocês que ferramentas não faltam, né, que tem técnicas, tem ferramentas para isso, basta a gente também criar aí os caminhos que são necessários para a gente ter essa construção de desenvolvimento de soluções sustentáveis. Então, aqui, como próximos passos, eu gosto sempre de trazer um bônus, né? Então, convido vocês que conheçam o PMI, como eu falei, é uma organização extremamente séria, reconhecida na gestão de projetos. Então, tem o site ali do PMI-RS para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre esse mundo de gestão de projetos. O guia SDG Compass, vocês conseguem fazer o download, se vocês derem um Google aí, vocês conseguem fazer o download em português. Então, conheçam o guia, se apropriem do conhecimento, que ele é muito rico, e em ferramentas, ele tem links para que vocês possam baixar templates, enfim. Conheçam o ODS Brasil, que traz lá os 17 objetivos, as metas, como o Carlos colocou. O movimento ODS, a Câmara de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, que também está à disposição para apoiar vocês nesse sentido. E também para quem quer se inspirar um pouquinho mais, né? Aqui tem algumas atrações aí, tem umas dicas de filmes, documentários. Então, o Minimalismo é um documentário que eu gosto muito, né? Tem duas edições ali, fala muito sobre consumo consciente, que tem tudo a ver com os nossos ODSs.
Slingshot também, que fala sobre uma solução ali para trazer água potável para uma população, que também tem tudo a ver com a temática que a gente trouxe hoje. E O Menino que Descobriu o Vento, que fala sobre também a erradicação da fome. E são filmes, documentários inspiradores aí, para que vocês assistam, se inspirem e aí comecem a pensar lá no mapeamento da cadeia de valor de vocês. Tá bom, pessoal? Espero ter atingido aí as expectativas, nosso tempo era curto, né? Estou muito feliz com o convite novamente e fico à disposição aí para as dúvidas e comentários de vocês. Muito obrigada. Perfeito, Bruna. Essa tua indicação do minimalismo eu assisti, tá? É bem interessante. Como viver bem com coisas muito básicas, né? Então, eles nos ensinam a ter essa visão do menos é mais, né? Exato. O pessoal de comércio que não gosta muito desse documentário. É verdade, porque é o desapego, né? Justamente vai a corrente inversa ao que a gente está vivendo de consumo, né? Realmente é bem isso. Com certeza. Bruna e demais colegas, eu não sei se algum dos participantes quer fazer alguma pergunta. Estamos abertos aqui, se quiserem fazer algum questionamento. O pessoal ficou tímido. Enquanto o pessoal se organiza, também deixo ali no chat o site do movimento ODS Rio Grande do Sul, onde eu convido vocês a assistirem os cases de empresas que se apresentaram, como o BRDE, Instituto Unimed, a Fundação SLC, que justamente traz a prática disso que a Bruna falou e do que eu trouxe do conceito. São empresas que já vêm realizando esse trabalho com os ODS. Então, a gente deixa o convite, eu coloquei no chat ali, e também, se quiserem se tornar signatários do movimento, fiquem à vontade. É possível como pessoa física, né? Bacana. E também no site do Pacto Global, para quem quiser, também tem disponível lá diversos cases relacionados aos ODS, também para dar essa visão mais prática de como colocar esses ODS na prática. Também tem lá diversos tipos de cases na área ambiental, na área social. Então, para quem quer também se inspirar um pouquinho, isso fica disponível lá no site do Pacto Global também. Nós temos a Prof. Gislaine, não sei se está aqui, mas se tiver alguma colocação, já que também está na aula dela de sustentabilidade, né, o assunto que a gente está trazendo. Pois é, eu estava aqui, era encantada assim, né, com a forma didática que a Bruna trouxe para explicar o PMBOK e assim trazer, né, essas informações que muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Eu acho que a gente faz essas relações, né? E tem tantas ferramentas. Hoje a gente ouve falar em PMBOK, em Ágil, em Scrum e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente precisa parar e fazer essa relação, ver o que tem disponível e aí tirar o melhor de cada ferramenta e adaptar, né? Acho que é o mais importante, adaptar o que tem de melhor em cada uma delas. Com certeza, até porque eu trouxe para os meus alunos também um trabalho que eles vão fazer como atividade avaliativa, que é justamente isso, né? Eles se engajarem em algo sustentável. Então, eu trouxe no início já do semestre isso, né? E a partir de então, eles começarem a registrar. Então, qual é o impacto com quem está participando? Está dando um eco, né? Eu acho que não sei se é o meu microfone aqui. Deixa eu tentar botar aqui. Agora deu. Deu? Tá. Então, e também aí eles começarem a registrar para trazerem para os colegas tudo isso, sabe? Como foi a evolução desse engajamento deles com algo sustentável. Então, essa vai ser uma apresentação para a semana que vem. E aí a gente trocou, então, a apresentação de hoje para poder assisti-los. E acredito que
deu tudo certo, assim, o que vocês trouxeram dentro do que eles estão já aprendendo, né? E, na verdade, essa é a única coisa que eu não tinha trazido ainda para eles era a parte das ODSs, que aí vocês foram mostrando e ficou muito claro, assim, e acredito que agora a gente pode adentrar mais ainda nesse assunto. E a dica do menino que descobriu o vento, realmente é fantástico esse filme, né? Ele é muito bom e traz muitas reflexões. E eu só tenho a agradecer. Gostaria que algum dos meus pupilos fizesse alguma pergunta, mas a gente sabe, né, que às vezes eles ficam meio ressabiados assim. Mas eu só tenho a agradecer. Foi muito legal. Ah, que bom, a gente fica muito feliz, então. Eu vou deixar também o meu contato do LinkedIn, que eu gosto muito de trocar experiência com o pessoal. Se tiver dúvida, depois quer me perguntar, quer passar uma mensagem, fiquem bem à vontade também, que às vezes na hora do ao vivo ali a gente fica um pouco acanhado. Tá, obrigada. Perfeito. João, queres fazer uma consideração final? Poxa, ficasse acanhada, Bruna? Mas acho uma explanação fantástica aí, trazendo inclusive as ferramentas do PMBOK, né? Muito legal. Assim, uma questão que a gente tem trabalhado bastante em sala de aula e que a gente vê muito nos grupos de debates, né? Que a gente tem muito o que fazer, né? Se acontecer isso, a gente, o que a gente faz? Isso, né? E aí a gente vai lá para ferramenta basilar, né, do administrador, o 5W2H, né? E o grande senão hoje não é o que, e sim o como, né? Eu acho que tu trazes aí uma série de possibilidades e oportunidades de conseguir traçar esse caminhozinho para poder sanar problemas, para poder estruturar melhor os processos, né? Então, trouxeste um rico de um material aí e com certeza oportunizou conhecimento para todos que estão aqui te assistindo. Parabéns. Muito bom, Bruna. Muito bom mesmo. Vou te dizer que tu, só para te deixar mais tranquila, tá? Tu manteve o escantilhão bem, viu? Manteve um nível altíssimo aí. Enganei bem, hein? Não, eu com certeza que tu tinhas isso. Mas manteve, sim, um nível elevadíssimo. Parabéns. Muito bom. A gente fica feliz, né, Carlos? Perfeito. Muito então, bem. Né, do Carlos, eu nem comentei, né, Carlos? Tu já é Não, mas tranquilo. O espaço hoje era da Bruna, eu só dei uma pitadinha ali. O Carlos, numa tranquilidade de um especialista, né? Ele me deixou muito tranquila. Então, eu sabia que se desse qualquer coisa errada, tinha o Carlos ali, que é especialista, então eu estava super tranquila. Mas estava de olho. E foi super bem, eu não quis me estender muito, que o assunto também do ESG, João, é um assunto muito importante. Sim, com certeza a Câmara vai também fazer algum momento para tomar isso e falar sobre esse olhar do mercado, né, para o ESG, que conversa com os ODS, né? Sim. Mas hoje ficaria muito extenso, então o palco era da Bruna e deu tudo certo. Que bom que deu tudo certo, então, pessoal. Sim. Deixar um convite também, João, a gente está fazendo o Fórum de Sustentabilidade em novembro, né? No dia 20 de novembro. Deixo o convite, então, a todos. Legal, será pela parte da manhã. Estamos confirmando os palestrantes. A Arielle deve, semana que vem ou na outra, já temos o material de divulgação. Mas vamos ter o Fórum de Sustentabilidade, para encerrar o ano falando sobre o tema, né? Então, como é que dizem? Save the date. Save the date. 20/11. Legal. Deixa eu só trazer também aqui a conhecimento de todos, né? Já que a Bruna trouxe com muita ênfase aí as ferramentas, né? Do PMBOK, né? O Márcio aí, uma grande iniciativa também, está alinhando, está conseguindo, a partir de uma ação junto do CRA junto ao PMI, né? A gente está tentando essa aproximação aí para conseguirmos oportunizar também o alcance aí das ferramentas e da metodologia, né? Para que a gente, nosso público, né? Dos administradores,
consigo entender um pouquinho mais e tenho essa expertise aí que a Bruna trouxe para a gente. Se o Márcio até quiser falar um pouquinho, eu estou devendo para ele. Né, o contrato já está comigo direitinho, vai passar agora pela nossa assessoria jurídica, né? Mas também é outra ação aí que o CRA está oportunizando para o nosso público. Eu ia justamente falar para o Márcio, que o Márcio tem muita responsabilidade de eu estar aqui hoje, né? Ele que puxa minha orelha assim, vamos fazer um voluntariado aqui, vamos fazer uma mentoria lá. Então, ele está sempre engajado aí, tanto com a gestão de projetos quanto com a área de impacto social. Então, é por causa dele que eu estou aqui hoje, com certeza, né? É um timaço. É um timaço. A gente se conheceu numa qualificação do CRA, inclusive, que a gente fez a formação pela FIA, né, em conhecimentos em micro e pequenas empresas, e nasceu uma parceria aí que eu tenho muita gratidão. Então, ô Márcio, aparece aí para dar um oizinho para nós. Gente. Achei que ia escapar, né? Parabéns ao Carrano, a Bruna, aos demais e ao João aí pela baita iniciativa aí sobre a sustentabilidade. Obrigado, João. Tamo junto, irmão. Vamos tirar uma fotinho, então, se o pessoal quiser abrir a câmera, só para a gente finalizar o nosso encontro. Eu vou compartilhar aqui para a gente ficar com uma tela bonitinha. Se o pessoal quiser abrir, aí a gente faz uma foto para fechar nosso encontro. Arruma o cabelo, passa perfume. Vamos lá, então. Feito. Muito obrigada, pessoal. Até nisso a Bruna pensa, né? No slide, na foto. Gostei, Bruna. Isso aqui, algumas reuniões de vídeo nos deixam um legado, né? Depois, quando me compartilha a foto, eu vou botar no LinkedIn também. Muito bom. Com certeza. Então muito bom. Pessoal. Pessoal, era isso, então. Agradecer de coração a presença de todos e, né, em especial também aos alunos da Gislane, ao João, nosso vice-presidente, está sempre nos dando força. Bruna também, que a gente possa se ver em outros eventos, né? E o Márcio também dando sempre um apoio importante. E tem muita coisa a ser feita ainda. Muita coisa para, como diz o João, salvar o mundo e fazer o mundo melhor, né, João? Um pouquinho, né? Um passinho de cada vez. Chegar lá, com certeza. Tá certo. Parte, obrigado, então. Contem com a gente. Uma boa noite, sucesso a todos. Cuidem-se. Todos, cuidem-se. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.